aqui sempre. Como a Clarice já me apresentou, eu sou aposentado da UNB, onde eu dei aula durante 30 anos, e hoje eu atuo na Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumo e da Associação Médica Brasileira. Pode passar o próximo. Nós vamos falar sobre os dispositivos eletrônicos para fumar, o próximo. E eu vou ver se eu, pelo menos, toco em todos esses objetivos. O anterior. Em todos esses objetivos a respeito do cigarro eletrônico, quer dizer, quais são os tipos de dispositivos eletrônicos que nós temos, qual é a composição daquela coisa que os usuários acabam inalando, qual é a epidemiologia do uso dos dispositivos, as complicações agudas do seu uso e a questão da propaganda e controle. Infelizmente, como a Clarice sabe que eu sou rebelde, eu não vou falar de EVALI, eu tenho apenas 2 slides sobre ele, porque eu acho que tem alguns dados também importantes sobre o dispositivo eletrônico que nós precisamos estar atentos a eles. O próximo. Os dispositivos eletrônicos foram lançados em 2013, inicialmente aí nessa figura verde à esquerda, que aparece praticamente um cigarro tradicional. Isso foi o início do lançamento dos dispositivos eletrônicos. E, a partir daí, nós já estamos na 4ª geração dos dispositivos eletrônicos, e eles foram evoluindo de tal forma que hoje nós temos todas as formas, como charuto, cachimbo, narguilé, tudo na forma eletrônica, mas, principalmente, o que mudou muito foi o design desses dispositivos. Vocês podem ver nessa figura aí que tem um fundo branco, que isso aí é muito parecido com o pendrive, é colorido, é pequeno, e isso está sendo desenvolvido dessa forma para atrair principalmente crianças e adolescentes, que é o grande objetivo da indústria tabageira, é seduzir essas pessoas a iniciarem na experimentação da nicotina. O próximo. Bom, se a gente pode chamar do que é a anatomia dos dispositivos eletrônicos, nós temos aí na extremidade à esquerda, em amarelo, o local onde o usuário coloca a boca e vai aspirar o vapor. Esse vapor ele vem de um cartucho, que nós vamos falar sobre ele depois. Nesse cartucho, antigamente, no início, tinha praticamente nicotina líquida apenas. Hoje já se utiliza os sais de nicotina, misturado com outras substâncias, e os usuários, principalmente, colocam outras drogas junto com a nicotina. Aí, logo abaixo do cartucho, nós temos uma corrente elétrica que vai aquecer esse líquido e vai transformá-lo em vapor. Depois, nós temos o sensor, temos o microprocessador e a bateria. Lá na outra ponta, que está em vermelho, aquilo ali, quando o usuário aspira, aquilo acende como se fosse a brasa de um cigarro. Uma transformação importante que teve o cigarro eletrônico foi exatamente nessa bateria, que hoje elas estão cada vez mais potentes. Então, as grandes modificações é na potência da bateria e a composição, o que é que tem dentro do cartucho. Nós vamos voltar a falar sobre isso. Pode passar o próximo. Eu não vou tocar hoje, porque ainda não é muito conhecido no Brasil, mas em breve vai chegar, inclusive a indústria fumageira já está conversando com a Anvisa para liberar, que é o que é conhecido na literatura inglesa de IQOS, I Quit Ordinary Smoking, ou a gente está traduzindo também para o português como tabaco aquecido não queimado, que eu fiz uma brincadeira ali com o HUB e coloquei o HNB. Então, é o Heated Not Burned. Na verdade, isso não usa os sais nem o líquido de nicotina, como tem ali no desenho, usa verdadeiramente o tabaco in natura. Isso é uma outra forma eletrônica de você fumar. Mas no Brasil, como eu falei, isso ainda está muito pouco, mas com certeza isso vai chegar em breve. Pode colocar o próximo, por favor?
Qual é a composição daquele vapor ou daquele líquido que as pessoas inalam? Esses dados aí saíram no Respiratory Care do ano passado. Na verdade, a nicotina, seja ela líquida ou seja ela sais de nicotina, ela é dissolvida em propileno glicol e glicerina, principalmente, e também, como aconteceram com cigarros tradicionais, eles colocaram muitos saborizantes, exatamente para favorecer, para facilitar a inalação por crianças e adolescentes daquele vapor que, sem esses saborizantes, ficaria muito desagradável. De qualquer forma, o resultado que nós temos desses solventes, dos saborizantes e da nicotina, é um conteúdo muito parecido com a fumaça do cigarro. Aldeídos, metais pesados, hidrocarbonetos aromáticos, formol, acetaldeído, etc., etc. Aqui, claro, eu já chamo a atenção que essa composição química do vapor, embora ela seja muito parecida com a fumaça do cigarro, de fato, ela tem menores quantidades do que a fumaça do cigarro. Mas isso não torna os dispositivos eletrônicos seguro para ser utilizado. Mas todas as substâncias danosas da fumaça do cigarro estão presentes no líquido e no vapor que os usuários inalam quando usam dispositivos eletrônicos. O próximo. Nós sabemos que os saborizantes, eles diminuem muito o volume expiratório forçado no primeiro e segundo, que é um bom marcador de obstrução de via aérea. Eles são pró-inflamatórios, eles alteram a barreira alvéolo epitelial do pulmão e provocam uma resposta inflamatória inadequada, o que faz com que os usuários desses dispositivos eles são mais propensos, de fato, a ter problemas respiratórios infecciosos. Como eu chamei a atenção, hoje nós temos uma bateria de alta voltagem que foi desenvolvida, e com essa bateria você consegue até 72% a mais de nicotina no plasma sanguíneo desses usuários, e veja que hoje você está praticamente com 10 puffs desse dispositivo eletrônico, é praticamente a inalação de um cigarro tradicional completo. O grande problema, então, dessa nicotina em altas concentrações é exatamente o comportamento ou o comprometimento da alteração neurológica que pode dar nessas crianças e adolescentes, e principalmente aqui que está o grande objetivo da indústria fumageira. Quer dizer, essas crianças e adolescentes estão inalando um alto teor de nicotina e, portanto, eles vão se tornar dependentes de nicotina. E, a partir daí, a gente já sabe que eles vão continuar usando dispositivos eletrônicos e também os cigarros tradicionais. Então, o objetivo de alterarem essa bateria para uma bateria de alta voltagem é exatamente conseguir uma grande concentração de nicotina plasmática de quem usa dispositivos eletrônicos. O próximo. Esse trabalho que foi publicado na revista de abuso de substâncias do ano passado, eles mostram que na população abaixo de 25 anos de idade, no período de 2011 a 2015, houve um aumento do uso de dispositivos eletrônicos de 900%. E aí, claro, você vai procurar saber o que seduziu tanto essa população jovem com menos de 25 anos de idade para aderir ao uso desses dispositivos. E aí estão listados, de fato, todas as questões que a indústria fumageira utilizou no desenvolvimento de dispositivos eletrônicos. Quero dizer, tem alto teor de nicotina, sabores atraentes, custo relativamente baixo, ampla disponibilidade, desenhos atrativos, tecnologia avançada e, principalmente, a promoção desses dispositivos eletrônicos através de mídias sociais, que é, na verdade, onde as crianças e adolescentes navegam com toda a tranquilidade. Então, é por tudo isso que se conseguiu um aumento de 900% da utilização de dispositivos em apenas 4 anos. O próximo. A questão dos adolescentes nos preocupa, principalmente porque quando a nicotina atinge o cérebro, que ainda está em desenvolvimento, nós temos uma diminuição da neuroconectividade,
com comprometimento importante da memória e da atenção, ou seja, nós estamos falando de aprendizado. Esses adolescentes podem ter problema de aprendizado pelo uso de alto teor de nicotina e principalmente por um aumento na vulnerabilidade para a dependência à nicotina. E o outro problema também que nós vamos voltar a tocar é porque essas pessoas não estão inalando somente a nicotina que vem do tabaco. 70% pelo menos deles colocam maconha, álcool, opioide e outras drogas ilícitas naquele cartucho que foi desenvolvido para que ele possa ser preenchido pelo próprio usuário. Então, ou você compra o cartucho, ou você mesmo preenche o cartucho com as drogas que você quiser. O próximo. Para falarmos da epidemiologia do uso de dispositivos eletrônicos, no Brasil, praticamente, a gente não deveria falar, porque, em princípio, a comercialização de dispositivos eletrônicos, eles são proibidos no Brasil, por lei. Mas a gente sabe que, sim, a toda hora a gente vê em aglomerações de jovens gente utilizando. De qualquer forma, em 2017 e em 2018, saíram 2 artigos publicados, o primeiro no Caderno de Saúde Pública e o outro no Jornal Brasileiro de Pneumologia, que mostrando que no primeiro trabalho de 2017, que 37% dos fumantes tradicionais tinham conhecimento da existência de dispositivos eletrônicos, e o do jornal de 2018, do Jornal Brasileiro, que foi um trabalho feito na Universidade Federal do Mato Grosso, né? Também a percentagem de conhecimento dos dispositivos eletrônicos era a mesma, em torno de 37%. E nesse trabalho da Universidade do Mato Grosso, a gente sabe que eram jovens, predominantemente masculinos, solteiros de classe média mais favorecida, que utilizavam os dispositivos eletrônicos. Agora, eu chamo a atenção que isso não é verdade. Isso, hoje, com certeza, a prevalência de uso de dispositivos eletrônicos no Brasil é muito maior do que esses 2 trabalhos trouxeram. Pode passar o próximo? Dados que, como nós sempre utilizamos, infelizmente, dados americanos, porque, como eu falei, nós não temos outros dados brasileiros. Em 2019, e aqui esse trabalho fala exatamente de estudantes de middle school e de high school, ou seja, jovens com menos de 16 anos de idade e jovens com menos de 19 anos de idade. O que o dado mais importante é que tem aumentado consideravelmente e que no final do ano de 2019, 27,5% dos alunos de high school, quer dizer, jovens com menos de 19 anos, utilizavam dispositivos eletrônicos, e entre os jovens com menos de 16 anos de idade, 10,5% utilizavam isso. E no final desse slide eu volto a insistir na alta concentração da nicotina, porque hoje a gente entende ou aceita que um maço de cigarro tradicional tem em torno de 24 miligramas de nicotina. Num daqueles cartuchos dos dispositivos eletrônicos, a gente consegue até 48 miligramas, ou seja, exatamente o dobro da quantidade de nicotina. Um desses cartuchos você pode inalar até 200 vezes, e isso corresponderia aproximadamente à inalação de 2 a 3 maços de cigarros tradicionais, no que se refere à quantidade de nicotina. Pode passar o próximo. Ainda sobre a epidemiologia desse trabalho feito com os jovens americanos, nós podemos ver que o percentual de estudantes que usam aqui na primeira grupo de barras, em branco, que usa qualquer tipo de derivado de tabaco, está aumentando, e está aumentando basicamente pela utilização dos dispositivos eletrônicos, que é essa barra mais alta, achurada, que nós temos nesse primeiro grupo. Depois, o segundo grupo fala de alunos de high school e no terceiro grupo de middle school. A mesma situação, quer dizer, o aumento da utilização de derivados de tabaco se dá basicamente, mas não só, pelo aumento do uso de dispositivos eletrônicos. O próximo. Esse gráfico nós estamos chamando a atenção que naquela primeira caixinha ali em cima, nós estamos falando não apenas da faixa etária de 18 a 24 anos,
mas nós temos também no gráfico de 25 a 49 anos, de 45 a 64 e maior do que 65 anos. Não precisam de se aterem aqui. O que eu quero mostrar na última porção de cada um dos gráficos é que, a partir de 2016, a utilização de dispositivos eletrônicos está aumentando em todas as faixas etárias, não apenas na faixa de adolescentes e adultos jovens, mas de todas as faixas etárias está aumentando o uso de dispositivos eletrônicos. Pode passar o próximo. Esse trabalho é muito interessante. Esse trabalho foi publicado na revista Addictive Behavior Report, de 2019. É o estudo COMPASS, é um estudo que foi feito no Canadá, que terminou no final de 2018, e ele comparou jovens com 9 a 12 anos de estudo, não é de idade, e ele avaliou a utilização de álcool, tabaco, maconha e dispositivos eletrônicos comparando o ano de 2014 com o ano de 2018. O que eles encontraram? Que a utilização de álcool e tabaco entre 2014 e 2018 praticamente permaneceu igual. Não teve diferença estatisticamente significativa na prevalência do uso dessas duas drogas entre 2014 e 2018. Como nós podemos ver, o uso de maconha passou jovens até o 12º ano de estudo. O uso de maconha passou de 38,3 em 2014 para 40,5 em 2018. E eu chamo a atenção que esse trabalho terminou antes que o governo canadense liberasse a maconha. Então, provavelmente, hoje a prevalência do uso de maconha nesses jovens deve estar muito mais alta. Mas o mais interessante ainda do trabalho é o uso de dispositivos eletrônicos para fumar, que em 2014 era de 18,3% e em 2018 praticamente dobrou, passou para 43,8%. Uma das conclusões muito interessantes desse trabalho, e quem quiser depois pode acessá-lo e ver, é que ele mostra claramente, e ele coloca na conclusão, a sugestão de que o uso do cigarro eletrônico é papel-chave em modular o uso de polissubstâncias. O que ele demonstrou é que esses jovens, né, então aqui com menos de 19 anos de idade, que usam os dispositivos eletrônicos, eles têm maior chance de utilizar várias outras drogas também. De novo, aquela mesma história que a gente falava que o cigarro tradicional era a porta de entrada para a utilização de outras drogas, aqui também os dispositivos eletrônicos está tendo o mesmo papel. O próximo. Esse gráfico aqui é muito importante, vale a pena a gente observá-lo com cuidado. Vamos ver aqui na vertical que nós estamos falando de fumantes tradicionais regulares, de fumantes ocasionais, de ex-fumantes e aquelas pessoas que minimamente tentaram fumar e quem nunca fumou cigarro tradicional. Isso aqui na vertical. Como vocês podem ver na horizontal, em azul escuro, em azul claro, cinza, ele está falando de quem é que usa regularmente o cigarro eletrônico em azul escuro. Onde estão a maior prevalência de azul escuro, que é a utilização de cigarro eletrônico regularmente? São os fumantes regulares, os fumantes ocasionais e ex-fumantes. Da mesma forma, quem usa ocasionalmente o dispositivo eletrônico é o fumante regular, o fumante ocasional e o ex-fumante. O que é que nós queremos dizer com esse trabalho aqui? Esse trabalho ele está nos dizendo que o dispositivo eletrônico está sendo utilizado também pelo fumante de cigarro tradicional regularmente, pelo aquele que usa de forma ocasional ou para quem deixou o cigarro tradicional. Ou seja, o dispositivo eletrônico não está sendo usado apenas por crianças e adolescentes na iniciação da inalação de nicotina, mas também aquelas pessoas que usam cigarro tradicional, estando fazendo o uso que nós chamamos de uso dual da nicotina. Ele usa o cigarro tradicional quando ele pode utilizar, em casa, por exemplo, e quando ele vai para locais que ele não pode fumar, ele usa o dispositivo eletrônico e não está parando de fumar. Então, isso é muito importante a gente ter isso em conta. O próximo. As complicações do uso agudo
do dispositivos eletrônicos. Foi por isso que eu não vou falar exclusivamente de EVALI, porque nós já encontramos, vocês podem ver nessa referência aí de 2020, complicações do uso agudo, respiratórias, cardiovasculares, imunológicas, hematológicas, alérgicas, traumáticas e envenenamento. E vejam que, claro, as respiratórias são as mais frequentes, mas é muito comum também pessoas que trabalham em pronto-socorro, por exemplo, precisam estar atentas para isso. Questões traumáticas com dispositivos eletrônicos e envenenamento, além, obviamente, das outras que estão listadas aí. O próximo. Bom, das complicações respiratórias, esse slide e o próximo slide se refere exclusivamente à EVALI, porque eu teria que falar alguma coisa, né? Eu EVALI, então, hoje é essa insuficiência respiratória aguda causada pelo uso, pela inalação do conteúdo de dispositivos eletrônicos. Então, isso é um artigo do New England de 2020, que faz um resumo, né, um compilado de todos os casos que já foram relatados na literatura. Então, a primeira coisa que nós temos que ter para fazer o diagnóstico de EVALI é a história do uso de dispositivos eletrônicos. Vocês estão vendo que a média de idade, ou a mediana de idade, é uma idade muito baixa, de 21 anos, são jovens, o gênero é predominantemente masculino, quase 80%, branco, pessoas que têm distúrbio de humor, principalmente ansiedade e depressão, e responsável em 22% dos casos de agudização de asma. Ou seja, os jovens asmáticos também estão utilizando dispositivos eletrônicos. Então, esse dado clínico é importante para quem está no pronto-socorro para saber o que precisa perguntar a esse respeito. Em termos de sinais e sintomas, a grande maioria, então, dos sintomas é dispneia, tosse, dor torácica. Temos que considerar também astenia, calafrio e, principalmente, distúrbios gastrointestinais. 77% desses jovens chegam com alguma questão de náuseas, vômitos e, principalmente, diarreia. Em termos de sinais clínicos, né, a maioria deles tem febre, aumento de frequência respiratória e cardíaca e, principalmente, uma queda na saturação de oxigênio, que, no fim, é o que vai nos chamar a atenção para o quadro de insuficiência respiratória. Agora, aqui embaixo, nós estamos falando quando foi possível analisar o conteúdo do que foi inalado. Vejam bem que a maioria se tinha inalado nicotina e tetraído-cannabidiol, que é o THC, que é um dos derivados da maconha. 82% dessas pessoas, desses jovens que tiveram EVALI, eles tinham inalado THC mais nicotina. E já foi encontrado também fentanil, psicoativos outros e outras drogas que o próprio usuário coloca dentro do seu cartucho. O próximo vai falar das questões radiológicas, né, da EVALI. Já foram descritas todos esses tipos de alterações pulmonares, mas principalmente a pneumonia de organização, a pneumonia fibrinosa aguda e o dano alveolar difuso. Então, para quem também está lá na radiologia, vendo aquele quadro agudo de insuficiência respiratória de um jovem que não tem por que ele estar naquela situação, quando faz a tomografia, se encontra todas essas possibilidades aí. A gente precisa de pensar, então, em EVALI. Esse artigo é muito bonito, quem gostar, está no Radiology de 2020 também, vale a pena a gente dar uma lida nisso. O próximo. Pode passar o próximo, que agora nós vamos falar das alterações cardiovasculares da inalação aguda dos dispositivos eletrônicos. Esse slide está mais resumido. Veja que aí no centro, em preto, nós temos os cigarros eletrônicos para você inalar, que é o vaping, e ali embaixo tem o heat not burning, que são esses cigarros que ainda não chegaram no Brasil, que está inalando tabaco aquecido, porém não queimado. Ambos esses dispositivos eletrônicos, eles podem causar uma disfunção endotelial importante, espessamento arterial com trombose, infarto agudo do miocárdio, hipertensão, taquicardia, tudo aquilo que a gente sabe que o cigarro pode causar. Lembrando, de novo, que tem altas dosagens de nicotina nesses produtos eletrônicos. O próximo.
Nós não vamos falar de efeitos crônicos da utilização desses dispositivos, porque ainda não tem estudo sobre isso, né? Então, ainda sobre as complicações agudas, lesões traumáticas como explosão, queimadura e lesões não especificadas, porque esse dispositivo, por algum motivo, ele pode explodir. Lembram que nós estamos falando de uma bateria extremamente potente. Nós temos também relatos de envenenamento, pessoas que tentam suicídio, que ingerem ou injetam endovenosamente essa substância. Também tem a questão do envenenamento acidental. E veja aqui no final que nós estamos falando que de 2010 a 2018 nos Estados Unidos, de quase 17.400 buscas ao serviço de emergência por acidente com dispositivos eletrônicos, 5.630 eram em crianças com menos de 5 anos de idade. Quer dizer, essas crianças tiveram acesso a esse dispositivo e aconteceu alguma coisa que elas foram intoxicadas e envenenadas pelos dispositivos eletrônicos. Então, até pediatra precisa levar em conta, né, quando ele está fazendo a história dessa criança, para ver se pode ter uma relação com esses dispositivos eletrônicos. O próximo. Esse gráfico ele está sumarizando todas as emergências relacionadas ao distúrbio aos dispositivos eletrônicos. Nós podemos ver que, a partir de 2016, tem havido um crescimento exponencial no Canadá em busca de problemas emergenciais por causa dos dispositivos eletrônicos. Então, não é só aquela inalação tranquila em casa que está lesando o aparelho respiratório. Várias outras situações emergenciais podem acontecer com o uso do dispositivo eletrônico. O próximo. Esse eu acho que é o penúltimo ou antepenúltimo slide, nós já vamos terminar. Também uma publicação agora de 2020. Eles avaliaram 8.500 pacientes com idade de 18 a 25 anos de idade que foram internados por Covid. E o que eles foram buscar? Eles foram buscar qual era o índice de vulnerabilidade para que a Covid se desenvolvesse de uma forma grave. Nós estamos falando, eu insisto, em jovens de 18 a 25 anos de idade. Podemos ver que qualquer utilização de qualquer forma de tabaco tem um índice de vulnerabilidade de 5%, cigarro eletrônico de 7%, o paciente ser asmático 9% e qualquer forma de tabagismo 11%. A conclusão desse trabalho é muito interessante, daquilo que a gente já falou lá no início, em termos de questões infecciosas relacionadas ao uso do dispositivo eletrônico. Uma das conclusões dele é que o tabagismo é o maior fator de vulnerabilidade para a evolução grave da Covid-19 em adultos jovens. Então, precisamos também estar atentos para isso. O próximo, que eu acho que é o último slide, que nós vamos lembrar para todos que nós precisamos continuar comunicando para toda a sociedade, colegas médicos, não só pneumologistas, de todas as áreas, dos malefícios dos cigarros tradicionais e dos dispositivos eletrônicos. Essa conclusão segunda aí é muito importante, porque tem alguém que vai discutir, provavelmente alguém vai perguntar: mas nós vamos utilizar o dispositivo eletrônico para ajudar a parar de fumar? A resposta é não. Os trabalhos, as duas últimas revisões da Cochrane nos mostrou que o uso de dispositivo eletrônico não ajuda na cessação do tabagismo, portanto, não está indicado. E a última questão é aquilo que eu insisti. É claro que o objetivo da indústria fumageira, o foco deles são os adolescentes e os adultos jovens, mas nós mostramos, principalmente, contra aquele trabalho de gráfico que veio da Inglaterra, que além desse grupo de jovens que está utilizando, também os fumantes não estão parando de fumar e estão utilizando de uma forma dual o cigarro tradicional e o dispositivo eletrônico. Eu acho que era isso que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado. Obrigado, doutor Viegas. Vamos passar, então, ao doutor Celso, que vai nos falar sobre o uso do narguilé.
e depois eu vou dar a palavra à doutora Bianca, né, que vai promover a discussão dos dois temas. Doutor Celso. Pois não. Pois não. Então, boa noite a todos, e em especial a doutora Clarice, que organizou esse evento, né? A doutora Bianca, que está coordenando essa parte, e o meu amigo o Viegas, que mais uma vez mostrou o seu grande poder de mestre. Muito bem. Então, o nosso assunto é o narguilé. O narguilé é uma espécie de consumo do fumo que começou na Pérsia, e já há séculos atrás, e que no final do século passado ela começou a ter uma expansão praticamente no mundo inteiro. Aqui no Brasil ele chegou, e tanto é que aqui, nesse primeiro slide aqui, eu encontro um cartaz que a Organização Mundial da Saúde ela promoveu no dia 31 de maio, que é o Dia Mundial Sem Tabaco, o assunto como chamando a atenção do narguilé, como aconteceu em 2015, mostrando justamente a preocupação que nós estamos tendo, principalmente com o jovem, que nem reforçou o Viegas agora há pouco. Aqui eu mostro o jovem que tem essa ideia de que o narguilé vai fazer ele ficar mais forte, então, com isso, ele usa o narguilé. E aqui foi uma coisa que eu encontrei muito no YouTube, que é o canal oficial de narguilé, onde você encontra artigos espetaculares. Em cada 10 artigos que eu li, 9 falam tudo a favor do narguilé como uma coisa inocente e que veio para ficar e que só faz o bem, não faz mal algum. É muito interessante esse canal oficial do narguilé. Pois bem, aqui está o narguilé. Cachimbo d'água, xixa, outros nomes por aí. Então, a gente tem no narguilé um aparelho que consiste com um fornilho, que é nada mais que um cálice que para receber o fumo e receber o carvão que vai queimar este fumo. Aqui nós temos um pires que vai acabar recebendo parte das cinzas que cai daqui de cima, e nós temos aqui o corpo que liga o fornilho com a base do vaso, onde fica uma água. A maioria chega a usar cachaça, outros usam maconha, outros usam uísque e por aí vai. Então, e neste ponto aqui de cima nós temos a saída da mangueira, que tem aqui um bocal que dificilmente ele vem com um dispositivo que seja descartável. Então, o cidadão, aqui estando a água, o cidadão aspira, a fumaça queimada passa por essa água fria, que acaba tirando todo o calor dessa fumaça, que a única coisa que ela serve é para esfriar. E o indivíduo, quando aspira, ele aspira uma fumaça extremamente gostosa, que vem com sabores diversos, né? Este carvão que se coloca aqui em cima é um carvão feito com a casca do coco, portanto, uma matéria, vamos dizer assim, orgânica e que faz menos mal, que também é um engodo. E com isto, o cidadão, hoje, aqui, quando nós começamos no início desse século, Brasília tinha uma loja que comercializava o narguilé. Hoje, praticamente, nós temos aqui no plano piloto talvez uma centena de lojas comercializando o narguilé. E cada cidade satélite tem seus barzinhos, tem os seus cantos que o indivíduo estão explorando, principalmente os adolescentes. Então, o que a gente percebe é que esse narguilé, o aumento da experimentação, começou justamente porque tem um acesso fácil, muito embora não seja uma
utilização autorizada pela Anvisa, a gente percebe que isso aí está aí disseminado e está longe de ter uma fiscalização. O modismo. Hoje é moda, é homem, é mulher que está fumando o seu narguilé, principalmente os jovens e adolescentes. O uso dos aditivos que eles colocam aumentam a atratividade do tabaco no narguilé. E outras, é a falta do conhecimento dos danos à saúde. Os pacientes meus que fumam apenas o narguilé, quando na história clínica a gente colhe, quando a gente fala, ele fala assim, olha, o narguilé eu uso, mas não tem problema nenhum, porque ali é uma coisa sadia, com sabor de frutas e assim por diante. E quando a gente fala em parar, eles falam, não, de jeito nenhum, porque é a hora que eu encontro com meus colegas, é a hora que eu fumo com meu filho. E por aí, torna-se uma coisa, uma forma de socialização com os amigos que faz com que isso fica difícil do indivíduo separar, além da dependência que a nicotina que contém no narguilé, além do aspecto psicológico que o indivíduo tem dessas reuniões e também a dependência da própria nicotina. Então, há uma crença de que fumar narguilé não é perigoso à saúde. Isso aqui é uma coisa que todos os médicos têm que entender para poder, ao menos, sensibilizar os seus pacientes em relação a isso. E essas crenças de que essas substâncias tóxicas a base da fumaça do narguilé seriam filtrados e purificados pela água é realmente um grande engodo. Bom, composição do tabaco do narguilé. Isso não é uma coisa padronizada. A gente percebe, o estudo mostra que 30% desse tabaco do fumo é o tabaco e 70% é o mel ou melaço associado a umectantes para fazer com que ele fique um pouco amolecido e inúmeros sabores de fruta, mas são mais de 100, mais de 300, né? Há citações de números incalculáveis de sabores de fruta. O teor médio de nicotina é de 3,35 e equivale praticamente a 67 miligramas de nicotina por uma sessão de narguilé, com média de 20 gramas de tabaco no fornilho ou naquele copinho. O carvão ecológico, acabei de falar, feito com a casca do ovo, é vendido como seguro para a saúde. Na realidade, ele contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos classificados no grupo 1 da IARC, que é a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer. Bom, o que a gente percebe é exatamente isso, de que o nosso amigo tabaco, ele vem, uma vez que é queimado com a casca do coco, ele vai produzir o alcatrão e vai produzir também o monóxido de carbono. Numa tragada do cigarro, o indivíduo consegue dar 10 tragadas. Enquanto que no narguilé, uma sessão do narguilé dura simplesmente, a pessoa dá 171 tragadas, em média. A duração de uma tragada no cigarro é de 2 segundos e do narguilé é 2,6 segundos. Portanto, ele puxa muito mais a fumaça e, com isso, ele espelha aquela fumaceira bonita, cheirosa e que acaba levando todos os prejuízos que o cigarro comum ou mais vai levar. O intervalo de cada tragada no cigarro é, no máximo, de 60 segundos. Já no narguilé, a cada 17 segundos, o indivíduo está dando uma tragada. O volume de fumaça, enquanto que no cigarro, de um cigarro, você exala 350 ml, você aspira, você traga mais ou menos 350 ml. Já no narguilé, nós temos, numa sessão, 90 litros de fumaça. Então, imagina vocês como que isto hoje está acontecendo. A exposição equivalente ao volume da fumaça, mais ou menos pelos cálculos dessa tabela, a gente vai perceber que o indivíduo inala o suficiente correspondente a 100 ou 200 cigarros. É só fazer a conta.
Quanto à carga tóxica, no cigarro, o volume da fumaça chega a praticamente tendo um intervalo de confiança de 95% por esse trabalho feito por uma Marquetech. Ele mostra que o volume da fumaça no cigarro não chega a um pouco mais de 0,6 litros, enquanto que no narguilé nós temos simplesmente 74 litros de fumaça com carga tóxica. A nicotina, enquanto que no cigarro eu tenho 1,8 no máximo, na nicotina do narguilé eu tenho 4,1 concentração de nicotina. O alcatrão, 619 no narguilé, 619 miligramas, enquanto que no cigarro eu tenho uma quantidade de 24,5. Dá para perceber que realmente a concentração no narguilé é muito mais aumentada. A mesma coisa, enquanto que o cigarro tem uma concentração de monóxido de carbono de 17,7 miligramas, o narguilé me dá 192 miligramas de monóxido de carbono. Se o cidadão que fuma o narguilé quiser entender onde é que está a nicotina, basta colher pela manhã, na primeira horinha da manhã, e dosar a cotinina, que é o metabólico da nicotina, que você vai encontrar lá. E se quiser ver o alcatrão, basta, após um banho, pegar uma toalha bem branquinha e passar no pavilhão auditivo, é o suficiente para a pessoa olhar e ver que a toalha está suja. Não está suja. Aquilo é o alcatrão. Ele inala, elimina pela urina, pelas fezes, pelo suor, pela lágrima. Mas a melhor maneira de medir é realmente avaliar através do pavilhão auditivo. E o monóxido de carbono, é lógico, tudo que queima produz monóxido de carbono. E isso aqui a gente está vendo que é uma quantidade. Se o indivíduo quiser avaliar o monóxido de carbono, basta pegar um aparelho como esse, que é um monoxímetro digital, e que vê as partículas por milhão de outras partículas que o indivíduo inala no momento que ele assopra por esse bocal, e aqui o mostrador vai avaliar a quantidade por partículas por milhão. E mexendo no aparelhinho, eu vou também saber quanto que está a concentração de monóxido de carbono dentro do glóbulo vermelho, e justamente formando a carboxiemoglobina. Danos ao longo prazo. A curto prazo, nós temos aquelas doenças conhecidas. A longo prazo, nós vamos ter um aumento da frequência cardíaca. Por quê? Porque a nicotina é uma droga vasoconstritora, faz com que a frequência cardíaca aumente. E com o tempo ela vai permanecer sempre, o indivíduo vai ter sempre um ataque cardíaco, um ataque de arritmia. O aumento da pressão arterial, é lógico, se a droga da nicotina faz vasoconstrição, o coração vai ter que aumentar a sua pressão para poder levar o sangue lá na periferia. Por outro lado, o alcatrão é uma cola que, junto com a nicotina, vai depositar na parede do vaso sanguíneo e vai fazer com que a luz fique diminuída e o indivíduo vai sofrer, então, aquelas consequências decorrentes disso. O grande problema é também o comprometimento da função pulmonar. Por quê? Porque essas drogas, todas essas substâncias que entram, que nós vamos citar em breve, eles acabam comprometendo a árvore brônquica, eliminando os cílios pulmonares, e com o passar do tempo, o próprio tecido pulmonar sofre o seu sofrimento. Então, o indivíduo vai perdendo o rendimento e também começa a ter alteração na sua voz. Então, os danos a longo prazo. Hoje nós não temos ainda como avaliar se o indivíduo teve um câncer de pulmão por causa do cigarro ou se por causa do narguilé. Porque os grandes fumadores, eles também fumam o seu narguilé. Então, a gente não sabe quem é que está fazendo mais mal. No entanto, a longo prazo, daqui a alguns anos, nós vamos ter aquele indivíduo que só fuma o narguilé, mesmo que de uma maneira eventual, o risco que ele está correndo de adquirir o seu câncer de pulmão. E a bronquite crônica, que vai levar, com o tempo, a DPOC, o baixo peso
da criança ao nascer, cuja mãe tem o hábito de fumar o narguilé, a síndrome metabólica e as doenças cardíacas, isquêmicas e o próprio acidente vascular cerebral. Se o indivíduo compartilha com a mesma piteira, ele corre um risco muito grande de adquirir uma doença infecciosa, como o vírus, como a influenza, o herpes labial. Tem uma associação com a própria tuberculose, por quê? Porque o indivíduo está compartilhando com a mesma piteira e a gente percebe que não tem higiene nenhum, passa da boca de um para o outro. Então, com isso, a chance de a pessoa se contaminar é alta. E a hepatite C também é passada por esse mecanismo. O narguilé com essências herbais, onde que a gente sabe que aquele melaço para o uso do narguilé com inúmeros aromas que nós já falamos, comercializado como produto supostamente mais seguro. Isso a gente sabe que isso não é realidade, porque nós acabamos de mostrar que realmente corre um risco muito grande de um indivíduo ter aqueles comprometimentos que o próprio cigarro dá, o próprio cigarro eletrônico, como o Viegas colocou, também dá. Portanto, sem tabaco, o narguilé sem tabaco, portanto, sem nicotina, e não tendo nicotina, não tem a droga que causa a dependência. Mas, na realidade, o que a gente percebe é que nessa comparação de substâncias produzidas no narguilé com ou sem tabaco, o que chama a atenção? Nós estamos aqui também com um intervalo de confiança de 95% nesse trabalho feito nesse estudo, onde a gente percebe que o alcatrão no sem tabaco e naquela que tem o tabaco, há uma diferença, mas não é tão expressiva. Já a nicotina, que não tem, porque não tem tabaco, mas, na verdade, o estudo mostrou que tem um pouquinho, mas tem. E talvez seja ainda suficiente para produzir uma dependência a longo prazo. O que a gente percebe é que ninguém gosta do narguilé sem tabaco. Ele fica com gosto das frutas, mas, na verdade, o que ele procura mesmo é a nicotina. Por isso que ele tem essa dependência. O monóxido de carbono também está presente, porque queimou, produz o monóxido de carbono. O óxido nítrico, e também nós temos aqui os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, como benzeno, benzopireno e por aí vai. Que está num nível também mais ou menos idêntico com o sem tabaco, mostrando que a própria queima daquele carvão é que vai ser responsável. O carvão tem que ser colocado ele já queimando para poder produzir o indivíduo começar a inalar sem perda de tempo, porque os barzinhos mesmo que já fornecem, o indivíduo já faz esse trabalho em casa. Então, a conclusão é essa: narguilé com tabaco e com herbais elevam o risco para doenças cardiorrespiratórias, diversos tipos de câncer e doença infecto-contagiosa, conforme a gente disse. Então, a gente sabe que não existe uma forma segura do consumo do tabaco. Então, aqui, antes de terminar, eu tenho um livro que vocês podem ter um acesso através deste site que está aqui embaixo, ou basta pegar o Google e colocar narguilé. O que nós sabemos? O que sabemos? Só de colocar isso aqui, já abre esse livro, você pode adquirir esse livro, ou através do próprio Ministério da Saúde, através do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, porque isso aqui não é vendido. Então, era isso que nós queríamos colocar. Muito obrigado e estou à disposição. Eu agradeço a palestra excelente dos dois colegas médicos. O tema é um tema que me encanta muito, essa briga aí contra o tabaco. O jovem é sempre o foco, né?
É ele que está a indústria e tudo trabalha em cima do jovem, né? E de novos dependentes químicos. O cigarro aquecido é uma coisa que me assusta um pouco, porque ele já tomou um vulto muito grande em outros países, e existe uma movimentação não só em cima da Anvisa para que ele seja regularizado, mas também em cima dos políticos, né? A gente já teve a oportunidade, na companhia do Dr. Viegas, de participar de mesa onde tinham políticos e a empresa do tabaco ali tentando convencer de que os usuários têm o direito de ter acesso a um produto menos prejudicial à saúde. Né? Um discurso muito mentiroso. Que a gente tem que se manter firme e forte ali nessa briga contra essa indústria que é poderosa e tem muito dinheiro. Né? Nós temos aqui uma pergunta que foi enviada para o Dr. Carlos, onde o colega gostaria de saber sobre como chegar a um diagnóstico diferencial entre insuficiência respiratória secundária ao uso do cigarro eletrônico com a insuficiência respiratória da influenza. No caso do paciente que tem uma insuficiência respiratória secundária ao uso do cigarro eletrônico e tem uma suspeita também, né, de infecção viral, bacteriana, já entra com tratamento para as duas coisas, para vírus, para bactéria. No caso da pandemia do Covid, como está a associação da complicação do cigarro eletrônico e Covid? Doutor, viu alguma coisa sobre isso? Sim, essa pergunta ela é muito importante, eu acho que é muito atual, né? Agora, a questão da Covid, nós já falamos que os usuários de dispositivos eletrônicos têm uma disponibilidade maior para fazer quadros infecciosos, não só pelo SARS-CoV-2, mas também pela influenza e etc, etc. Agora, basicamente, o que nós não podemos nos esquecer é da questão da história, né? Se você tem um jovem com insuficiência respiratória no pronto-socorro e você não pergunta para ele se ele usa dispositivos eletrônicos, o que tem grandes chances dele mentir para você, você vai ficar um pouco perdido. E também não vai mudar muito o quadro, porque no tratamento do EVALI vai entrar necessariamente corticoide, né, que é o anti-inflamatório potente, mas automaticamente, na prática, a gente vê que já se começa também com antibióticos de largo espectro, porque a associação é praticamente indistinguível. Então, eu não tenho uma resposta objetiva para o colega que perguntou, mas eu acho que assim, nós temos que estar atentos para colher a história da utilização desses dispositivos, e o tratamento vai ser corticoide, mais o antibiótico que a gente faz, na verdade, na prática, a gente continua fazendo. E eu termino dizendo que, sim, nós estamos vivendo duas pandemias. É a pandemia do tabagismo e da Covid. Obrigado. Uma segunda pergunta vai para o Dr. Celso. Por que não existe uma proibição governamental contra o narguilé com tanta toxicidade? Principalmente por conta do lobby da indústria do cigarro, em primeiro lugar. E segundo, realmente, as nossas autoridades que escutam a indústria do fumo muito mais do que o pessoal da saúde. E as nossas autoridades máximas da área de saúde, normalmente, eles não têm o menor conhecimento a respeito do cigarro, do conteúdo do cigarro, dos malefícios do cigarro. Não sabem justamente porque não tem essa cultura. Né? O político, antes de mais nada, é um político. É isso que predomina, isso é a grande dificuldade que nós temos quando a gente fazia o advocacy lá dentro do Congresso Nacional. Né? As nossas autoridades máximas do Congresso também não têm uma dificuldade de escutar a gente. Né? Eles
são massacrados por informações distorcidas da indústria do cigarro, e com isso não tem... Hoje nós temos, por exemplo, a Convenção Quadro para o controle do tabaco, que está na mão, a secretaria está na mão do INCA, mas o presidente dessa comissão é o ministro da Saúde. E qual é o ministro da Saúde que sabe o que é Convenção Quadro? Não sabe. Então, torna-se difícil, porque ele não participa daquilo que a base está trabalhando. A secretaria da Convenção Quadro está na mão do INCA, mas a presidência está na mão do presidente e ele não participa de nenhuma reunião e mal recebe a secretária. Isso é que é a realidade. A dificuldade maior é essa. A indústria ela tem um peso realmente, é o dinheiro, né? É o peso do dinheiro e da influência política que esse dinheiro traz. O livro que o Dr. Celso, eu queria só fazer uma observação, que ele colocou no final, foi uma revisão ampla feita pela doutora Maristela. Ela está excelente para quem quiser fazer uma revisão e rever o assunto do narguilé. Ela entra em detalhes a respeito dos tipos de carvão que é utilizado, dos tipos de aparelho, faz uma revisão dos trabalhos que saíram e comenta muita coisa mesmo a respeito de narguilé. O livro é realmente bem interessante, bem completo na abordagem do tema. E vale a pena, tá bom? Bianca, eu permitiria acrescentar só um detalhe. Se um professor vê essa cartilha que a Estela fez, essa tremenda revisão, essa professora... A Estela. Essa professora que lê esse manual, que é uma leitura agradável e tem um conteúdo espetacular, ela jamais ia deixar de trabalhar o tema dentro das salas de aula, porque é ali que vai ter a mudança, é dentro da escola. E, por incrível que pareça, em resposta ainda à pessoa que me perguntou para mim a respeito disso, o nosso grande nó está realmente em trabalhar com os professores. É a nossa grande dificuldade. Nós começamos em 1999 e até hoje a gente não conseguiu fazer um trabalho que fosse realmente eficaz dentro das escolas. Porque é o professor que vai mudar. É a educação que vai mudar o comportamento de uma população, como está acontecendo hoje no Canadá, principalmente. Bia, posso falar? Oi, vai comentar alguma coisa sobre os assuntos? Sobre as aulas? Não, sobre o que o doutor Celso acabou de falar. Doutor Celso, eu queria te dar essa boa notícia. Amanhã vai ter a capacitação dos professores com o programa Saber Saúde. Até que, enfim, saiu, a nossa equipe trabalhou muito para isso. E amanhã vamos fazer de forma online, com a ajuda do INCA. Vamos começar com a nossa capacitação. Então, fique firme, está dando certo. Nós vamos falar com as escolas e com os professores, viu? Beleza, que notícia boa mesmo. Parabéns, até que enfim. Para amanhã o dia inteiro a capacitação. Eu queria estar junto. Mas estará, já estou dando convite para o senhor. Tá, vai ser eu vou usar uma máscara tripla para ir para lá, porque eu sou o fator de risco, estou isolado aqui já há 10 meses. Muito bem. Obrigada. Pessoal, nós não temos mais perguntas. Eu queria pedir a licença para fazer algumas observações. Posso seguir? Pode sim, Bianca. Deve. Doutor Viegas, pediu a palavra. Sim, eu acho que é a Clarice que está falando. Bianca, eu acho que é importante a gente comunicar aos colegas pneumologistas que a Associação Médica Brasileira aprovou a área de atuação em cessação tabágica, em tabagismo. Então, aqueles pneumologistas que quiserem, né, fazer aquela prova, que inclusive você já fez também, a Associação Médica está titulando, através da SBPT, pneumologistas que fazem
tratamento ou que gostam do tabagismo. Eu acho que é importante isso, porque provavelmente em breve a gente vai começar a abrir para fazer o curso, que é online, que a sociedade tem, e depois dar a titulação. Ótimo, obrigada. Ok. Legal. Olha só. Ah, Oi, estão me ouvindo? eu estou ouvindo. Sim, estamos. Sim, Espera aí. estamos. Tá dando para me ouvir? Estamos. Tudo? Estamos sim. Tá. Eu estou ouvindo, sim, Porque Clarice. eu perdi aqui uma parte do que eu estava projetando. Desapareceu, peraí. Está aparecendo na tela? Ok. Sim. Pode falar, pode conversar com a gente. Então vamos lá. Nós estamos aproveitando essa oportunidade desse encontro e eu fui brindada com essa liberdade aqui de falar um pouco sobre esses dois convidados ilustres que são muito queridos, não só por mim, mas por todos que estão presentes nessa sala, certamente, por muitos outros que não tiveram a chance de estar presente hoje à noite. Fiz uma brincadeira aqui, não sei se a métrica está correta, mas eu tentei aqui fazer um haikai em homenagem ao Dr. Viegas aqui, trazendo uma alusão ao que acontece hoje, né? Caminhos cruzados, os nossos com os deles, dessas duas ilustres pessoas, e que enriquecem a nossa alma e o nosso saber, a nossa medicina e por aí vai, né? São duas vidas dedicadas à pneumologia no Distrito Federal. Também duas vidas dedicadas a uma causa que eu acho importantíssima, que tem um impacto tão grande em tantas vidas, em tantas doenças, né? Dr. Celso atendendo um chamado há anos atrás para salvar vidas, né? Através dessa briga contra o tabaco, e essa tem sido a sua grande missão nos últimos anos. Eu tive a sorte e o privilégio de ser uma das últimas turmas de residente que teve um contato com ele como preceptor e pude acompanhar o momento onde ele estava deixando o hospital de base, encantado com esse projeto contra o tabagismo, e o encantamento e a empolgação dele era tão grande que empolgava e empolga a gente até hoje, né? Dr. Viegas, com seu saber, todo o seu talento a serviço da saúde, atuando em várias frentes, com uma capacidade de passar seu conhecimento de forma muito clara e muito tranquila, sempre disposto, assim, sempre capaz de fazer, procurando fazer tudo que ele se dispõe a fazer, ele faz da melhor forma possível, faz muito bem feito e é fantástico e assim é muito encantador, viu? E inspirador. Dr. Celso e Dr. Viegas, histórias e carismas que se encontraram por um bem comum a favor da saúde. São pessoas inspiradoras, formaram inúmeros discípulos, eu sou só uma delas, mas tem inúmeros, eu tenho certeza que tem outros tantos nessa sala e outros tantos não só dentro da medicina, mas dentro do trabalho de assistente social,
dos nutricionistas, dos odontólogos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, auxiliares e todos que estão à volta e que tiveram a possibilidade de conviver e de trabalhar com essas pessoas, né? Certamente muitas vidas salvas ao longo de suas trajetórias profissionais e graças à dedicação, à competência, à persistência desses profissionais, o Distrito Federal hoje é uma referência de sucesso no programa de controle do tabagismo nacional. Nossa eterna gratidão a vocês. Aqui eu trouxe algumas fotos que eu consegui recolher ao longo do tempo, mostrando esses dois ilustres colegas atuando, né? E são muitos anos de caminhada aí, e uma caminhada brilhante, exitosa e inspiradora. A sociedade traz de forma virtual, mas em breve vocês vão estar recebendo isso formalmente, né? Essa homenagem a vocês. E eu passo a palavra para a presidente da sociedade. Boa noite a todos. Muito obrigada, Bianca, por essa homenagem, pela apresentação. Infelizmente, eu não tive o contato que vocês tiveram ao longo dos anos com ele. Pouco contato, mas eu sei bastante da experiência, né, o legado que eles deixam para a gente como pneumologista, e é uma honra para mim hoje estar presidindo essa reunião que homenageia esses dois mestres. Parabéns e muito obrigada pela existência de vocês na pneumologia do DF, por todo o legado que vocês deixam para a gente. Eu gostaria de abrir agora, quem tiver disposto e quiser comentar alguma coisa, falar alguma coisa sobre esses dois, podem abrir os microfones agora, essa é a hora de falar o que vocês quiserem. Bom, então eu vou começar falando para quebrar um pouquinho a timidez. Eu tive o prazer de conviver com os dois, um pouco menos, bom, quem está falando é Verônica, não sei se está aparecendo minha imagem, né, mas de conviver com os dois, um pouco menos com o Dr. Celso, mas já como pneumologista em alguns eventos relacionados a tabagismo, durante o meu retorno a Brasília, quando eu criei o grupo que nem durou tanto tempo, mas que, enfim, né, pelo menos a gente tentou lá no antigo INCOR, né, e ele nos ajudou bastante, nos orientou, e sempre uma pessoa muito empolgada, como eu acho que é uma das suas principais características, e de uma simpatia, uma doçura imensa. Então, são características tão raras hoje em dia e tão valiosas, né? Então, foi um prazer, Dr. Celso, mesmo talvez não tendo tantos momentos, mas foram momentos muito importantes e agradáveis de convivência. O Viegas eu tive um pouco mais de convivência, né, chefe? Meu eterno chefe. Também não foi uma convivência assim tão grande, a gente teve pouco tempo de intersecção, de trabalhar no mesmo serviço, mas eu diria que foram momentos sempre muito intensos, e de uma afinidade instantânea. Então, acho um prazer imenso ter podido passar um tempo de intersecção no HUB, mas um prazer ainda maior seguir essa amizade, transcender, né, os muros da profissão, e galgar outros caminhos, né, inclusive espirituais. Então, o Viegas é uma das pessoas mais inquietas que eu conheço, né, e paradoxalmente, dentro dessa inquietude, ele começa a trabalhar, a viver, né, o budismo. Então, isso é o que caracteriza ele, uma inquietação, uma capacidade de não ficar contido por regras, e regras
que não sejam úteis, né? E, enfim, uma pessoa brilhante, criativo demais da conta, que estimula a gente a crescer, estimula a gente a pensar, estimula a gente a ser crítica e que, além de tudo isso, é extremamente carinhoso. Então, é um amigo muito, muito querido e é um prazer poder estar hoje aqui nessa homenagem a essas duas pessoas que certamente tornaram a pneumologia aqui de Brasília algo melhor, mais virtuoso e inspirador para nós e para as próximas gerações. Muito obrigado aos dois. Muito bom. Bom, eu vou dizer, amiga, vou falar uma coisinha. Doutor Melânio. Posso falar um pouco? Uma boa noite aí e muito obrigado pelo convite de participar dessa reunião. E eu quero somente abraçar ambos, ao Celso e ao professor Viegas, pela vivência médica de longos anos e pelo trabalho prestado para a nossa população e para todos nós. Foi um prazer enorme estar aqui presente, convivendo com vocês. Um abração para todos. Não, eu também quero me manifestar. Eu concordo com tudo que Verônica falou. Celso, nós convivemos aí no hospital de base, é um colega extraordinário, trabalhador, delicado, envolvido, comprometido muito com essa parte do tabagismo. E Viegas foi meu orientador de mestrado, estudioso, como disse Verônica, com ideias, trabalhador. Foi um prazer sempre meu, muito grande de trabalhar com vocês. E eu gostei dessa coisa, que eu não sei, eu não estudo muito mais essa coisa de narguilé, mas eu gostei de aprender essas coisas hoje. Muito obrigada, parabéns para vocês, é uma homenagem justíssima, viu? Muito justa. Muito obrigada a Viegas e muito obrigada a Celso. Bom, eu não posso deixar de me manifestar e deixar meu depoimento pessoal, porque eu tive o prazer de ter sido orientada tanto pelo Dr. Celso quanto pelo Dr. Viegas. Se eu hoje sou pneumologista, eu devo muito ao Dr. Celso, porque ele foi muito importante nessa minha decisão. Ele sempre foi um apaixonado pela pneumologia e conseguiu me contagiar dessa paixão, e hoje eu sou muito feliz na profissão de pneumologista junto com os meus colegas de trabalho. O Dr. Viegas foi meu mestre querido, meu chefe na residência. Aprendi, me introduziu não só no tabagismo, como na medicina do sono, e essa homenagem a esses dois grandes homens, que na minha formação e na minha vida pessoal foi muito importante, é muito merecida, e eu só tenho a agradecer aos dois por toda a minha formação. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou Ricardo Martins. Eu tive também o privilégio de conviver com essa fantástica dupla. Eu não vou me repetir, eu acho que a Bianca foi bastante feliz na apresentação deles dois. Eu só quero dizer que esse foi um encontro que beneficiou, né, não só Brasília, beneficiou o Brasil e o mundo, porque eles trouxeram à baila, né, o assunto do tabagismo. E eles são dois Don Quixote, né? Lutando aí contra os moinhos de vento, e conseguiram muita coisa aí pela sociedade, né? Hoje nós temos um congresso de asma, DPOC e tabagismo, graças muito ao esforço deles, né? E é isso que a Bianca falou, Brasília está entre as principais cidades em termos de combate ao tabagismo, né? Graças a essa parceria fantástica, né, entre o Viegas e o Celso. A gente só tem a agradecer e parabenizá-los aí por essa dedicação a uma causa que quase ninguém queria, na época, abraçar, e eles
eles tiveram muita coragem e hoje Brasília é uma referência para o tratamento do tabagismo, com vários discípulos aí. Tem gente que está escondida aí, mas eu conheço da época que pude conviver com o Viegas e com o Celso, e que não é exatamente da área médica, né, que está aqui prestigiando essa reunião. Então, mostra o quanto eles são, essa dupla é carismática, né? Eles conseguem atrair gente de todas as esferas da área de conhecimento, não só da saúde, fora da saúde também. Então, eu quero externar aqui meus parabéns aos dois. Bom, eu não vou ser repetitiva, mas desde o início eu falei que eu tive um grande prazer de trabalhar com os dois durante a minha vida profissional. Celso como meu chefe, Viegas como meu chefe, meu orientador também. Então, eu agradeço muito a oportunidade de trabalhar junto com vocês. Parabéns pela carreira, pela trajetória profissional que vocês tiveram e têm ainda hoje. E mais alguém? Eu não vou ser repetitiva, eu só agradeço muito a oportunidade de estar com vocês. Nathalie? Agora eu passo a palavra para a presidente. Bianca, adorei o seu discurso, muito bom. Bem, acho que se ninguém mais quiser falar no momento, é só agradecer mais uma vez a todos, aos dois mestres queridos que apresentaram 2 aulas brilhantes hoje e pela trajetória que todos já comentaram. E agradecer a todos a participação e dar por encerrada essa noite de hoje. Muito obrigada, Bianca, por ter aceitado esse convite também, por ter nos ajudado a preparar essa homenagem. E informar os dois que a placa de homenagem vai chegar presencialmente em mãos, tá? A gente não conseguiu fazer nada presencial, infelizmente, mas fica de coração os sinceros agradecimentos e que essas plaquinhas vão chegar em mãos em breve. Milena como host também, ajudou demais. Isso. Obrigada, Milena, também. Tchau para todos, então. Boa noite. Que a gente tenha uma semana abençoada.